Você é enfermeiro ou técnico de enfermagem que sonha com uma vida internacional, com uma vida profissional aqui na Europa, eu vou trazer para vocês hoje algumas informações que muitas agências não passam para vocês, né? Eu trabalhei como enfermagem, né, na enfermagem como técnica e como enfermeira por 30 anos no Brasil e hoje fazem quase 3 anos que eu estou aqui na Itália. Passei por Portugal. Fiquei um ano lá e agora eu estou há quase 3 anos aqui na Itália. Vou trazer um pouquinho de como essas rotas, né? Existem algumas maneiras de vir para cá. E eu vou trazer tudo aqui para vocês. Então fica aqui comigo se você quer entender como todas essas coisas funcionam. Bom, a primeira coisa a ser entendida é que a Itália precisa de nós aqui. Ela precisa do técnico, ela precisa do enfermeiro, tá? Então, essa é a primeira coisa. Só que existe um jogo burocrático e ele não é pequeno, tá? A burocracia aqui, infelizmente, ela é muito grande. Mas o que precisa saber é que o enfermeiro ele pode vir para trabalhar como enfermeiro e o técnico pode vir para trabalhar como OSS, tá? O OSS, ele é o operador sociosanitário, mas para frente eu explico para vocês, tá? E muita gente acha que precisa validar o diploma antes de vir. Porém, algumas funções como médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e fisioterapeuta, existe um decreto, e esse decreto ele é válido até dezembro de 2029, onde nós não precisamos validar o diploma para poder vir para cá. A gente pode vir trabalhar antes mesmo do documento ser validado. A gente precisa começar um documento que é no consulado italiano, que é a declaração de valor que vai nos permitir trabalhar aqui. Porém, a validação ela pode ser feita posteriormente. Falando em declaração de valor, este é um documento principal, tá? Que a gente tem que fazer junto ao consulado italiano. Porém, o que acontece? Muitas pessoas gastam, ele já é um documento caro de ser feito, tá? Porém, ele é um documento imprescindível de ser feito, porque ele vai ser preciso tanto para você começar a trabalhar, quanto depois para você fazer a validação do seu diploma. Então, é um documento que não tem como não ser feito, tá? E aí, o que acontece? Muitas pessoas acabam errando esse documento ou então fazendo de forma com que ele fique ainda mais caro. Por quê? Precisa ter autenticação, precisa ter tradução, precisa ter juramentação e tudo isso tem uma forma correta de ser feita. Então, o que acontece? Uma pessoa que saiba fazer o documento e que te auxilie para isso vai facilitar demais a tua vida, porque você vai evitar de gastar mais dinheiro do que já se gasta para fazer esse documento e além do que, ele pode ser feito com mais rapidez. Então, não é a questão de não conseguir fazer o documento sozinho, mas é de quanto tempo você precisa para fazer esse documento, ou tem esse tempo disponível para fazer esse documento, e quanto você está disposto a gastar para poder fazer esse documento aprendendo com o próprio erro. E quais são as rotas, quais são os caminhos possíveis de vir para trabalhar na Itália? Então existem 4 formas de vir trabalhar aqui. A primeira delas é pelo decreto Flussi, tá? O decreto Flussi é um decreto onde existem vagas abertas, né? E através do decreto Cura, que é esse que permite que a gente venha sem validar, você consiga vir trabalhar aqui. Precisa de uma liberação do governo, onde te dá uma permissão de trabalho para estar aqui na Itália. O próximo é sendo cidadão italiano, né? Então, se você é cidadão italiano, você pode vir para cá quando você quiser, porque você não tem impedimento para entrar no país, não precisa de visto, que no caso anterior que eu falei, precisa do visto. Então, você pode vir e aí você pode então trabalhar aqui sendo cidadão italiano. A próxima rota é pelo reconhecimento, pela validação. Então você pode ainda no Brasil estar no Brasil, fazer a sua validação e aí então depois você vem para trabalhar aqui na Itália. Esse é o processo mais longo de todos eles, né? E aí, então, depois tem o Partita IVA. O Partita IVA é uma opção de vir para cá, porém, não é a opção que eu recomendo.
Por quê? Porque a partita IVA, ela não facilita algumas coisas na vida da pessoa que venha trabalhar aqui na Itália. Eu vou depois faço um outro vídeo falando sobre cada um deles especificamente, mas a partita IVA, para mim, não é o caso primordial, assim, não é a primeira escolha. Independente da rota que você escolha, todos eles precisam ter a declaração de valor. Independente se você é cidadão italiano ou não, todos eles precisam da declaração de valor. E uma coisa importante que vocês precisam saber é que cada estado do Brasil ele pertence a uma jurisdição e essa jurisdição pode mudar o que ele pede de documentação. Então, se você é de São Paulo, pode ser que as documentações sejam diferentes do que peça no Rio de Janeiro. E isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque a lista de documentos ela não é uma só. Ela vai variar de acordo com o estado onde você mora. E isso é uma coisa muito importante de estar atento. Agora, de nada adianta ter documentação, ser cidadão italiano, poder entrar no país quando quiser, mas não saber falar a língua. Falar o italiano é primordial. As entrevistas elas serão feitas prioritariamente online e em italiano. Então, a língua, a postura, tudo isso você já tem que ter uma mentalidade convertida para a Europa. O seu vocabulário ele não pode ser um vocabulário de quem vem fazer turismo. Ele tem que ser um vocabulário profissional, um vocabulário de quem vem para trabalhar. Apesar de que você vai precisar da língua para viver aqui na Itália, né? Então, sim, gente, precisa saber falar o italiano. Já comecem a estudar, se você tem intenção de vir, já comecem a estudar a língua. Eu posso te explicar todas as coisas, como funcionam por aqui, como faz para ir no consulado, ou etc. Porém, o processo ele é burocrático, então eu criei uma mentoria onde eu pego na tua mão literalmente e te acompanho do primeiro documento, da primeira lista de documento que você vai precisar, de acordo com a jurisdição do estado onde você se formou, e vou com você até a entrega do consulado. Além disso, eu te dou 2 dias de simulado com uma professora italiana, onde você vai poder testar a sua língua e vai poder ter um retorno dela falando para você se o seu italiano está adequado para fazer uma entrevista ou o que você precisa melhorar. Então, se você quiser seguir esse passo, pode contar comigo.